Axalaim do Altíssimo, Yud Rei, Vav Rei, Yau, e Yud Rei, Vav Shin Ai, Yau Shá. Meus amados e meus queridos irmãos e amigos de todo mundo, povos de todas as nações, tanto europeus, americano, asiático e ocidentais que vivem neste mundo. Meus queridos, eu quero aqui, nesse dia maravilhoso, vos trazer uma palavra de amor, de esperança, de fidelidade, de santificação, de respeito, de reflexão para todos aqueles que vão ver este vídeo e ouvir estas palavras, que possam refletir, analisar, buscar a presença do Altíssimo, Yud Rei, Vav Rei, Yau, e Yud Rei, Vav Shin Ai, Yausha. Meus amados e meus queridos irmãos e amigos, Yau, o Todo-Poderoso, a sua missão é fazer com que todos reconheçam o seu nome que foi esquecido, o nome de Yau e o nome de Yausha que foi escondido, que foi profanado e vituperado por muitos homens que se dizem ser das leis, que se dizem seguir as leis do Criador, profanaram o nome do Criador e o nome do seu Filho. Agora, os nomes estão sendo revelados, está sendo propagado, anunciado, está sendo reconhecido, está sendo anunciado aí para todos os povos, porque enquanto não ser anunciado e pregado o nome de Yau e o nome de Yausha neste mundo, Yausha não pode vir buscar o seu povo, a sua igreja. Yausha não pode vir buscar os 144 mil selados e escolhidos. Estão sendo selados todos aqueles que reconhecem o nome de Yau e o nome de Yausha. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Yau é o Todo-Poderoso e que Yausha é o Filho de Yau e é o Salvador da humanidade. Yausha significa salvação. Yau salva através do seu Filho querido Yausha, que ele mandou há mais de 5.000 anos atrás. Os profetas profetizaram esses dias. O profeta Ishaial, o profeta Ermial, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, todos os profetas profetizaram a chegada do Altíssimo, a chegada do Mashiach. Inclusive, o Ishaial, Isaías, que o povo chama de Isaías, não é Isaías, é Ishaial, o nome original dele. Profetizou a chegada do Messias ali na Palestina, ali nas terras de Israel, ou Israel, que o povo chama de Israel, mas não é Israel, Israel é um nome falso, é Israel, Iau ou Isharal. Essa é a verdade. Então, o Altíssimo mandou o seu Filho há mais de 5.000 anos atrás para trazer a salvação, o reino, a pregação, a mensagem, curando as pessoas enfermas, libertando-os de Satanás, dos demônios, tirando todos aqueles que estavam sendo oprimidos, massacrados pelas doenças, por Satanás, o príncipe das trevas, o inimigo, o iníquo, o inimigo de Yau, Satanás, o rebelado, o profano, o iníquo, o ladrão, o deturbador, o perturbador dos povos que tentam aí, né, se apossar dos seres humanos, destruindo. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão de Satanás. Satanás é dono dessas guerras, essas guerras amaldiçoadas, essas guerras malditas. Tudo isso é obra de Satanás. O Altíssimo, Yau, não quer a destruição do ser humano. Yau quer que todos venham a viver, a ter vida e vida em abundância. Yau quer que todos sejam amorosos uns para com os outros. Mas Satanás tem semeado o ódio, a ignorância, a destruição, derramamento de sangue, a mortandade, os homicídios, os suicídios e muitas outras obras do mal. Satanás tem semeado os roubos, os furtos, né, as mortandades aí
os seres humanos estão se destruindo uns com os outros aí, é obra de Satanás. Ele é o causador destas coisas. Satanás é o causador de tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que você imagina, ele é o causador de tudo isso. E o Todo-Poderoso quer salvar, quer libertar. Segundo as Crônicas 7,14 diz que aquele que se humilhar, orar e buscar a presença do Altíssimo e clamar o nome do Altíssimo, que o nome dele é Yahweh, o nome do Todo-Poderoso, não é Yahvé, não é Javé, não é esses nomes balela, esses nomes de ídolos, esse nome de idolatria, não é esses nomes profanos, né? Títulos profanos. O nome do Todo-Poderoso é Yahweh, e o nome do seu filho é Yahusha. Yahusha é o meu irmão primogênito, é o filho de Yahweh, é o enviado, é o salvador, é ele, é o filho de Yahweh, é Yahusha, que veio salvar a humanidade. E por isso, meus queridos amigos e amados, o princípio das dores, mortandade, doença, guerras, é o princípio das dores. A guerra de Armagedon, a guerra de Gog e Magog só vai acontecer depois dos 1000 anos, só depois que Satanás ser aprisionado. Quando Yahusha vier buscar os 144 mil, vier buscar o seu povo, e os mortos em Yahusha ressuscitarão dos túmulos, e o Criador vai criar uma nova terra, um novo céu. Vai ser 1000 anos de paz. 1000 anos sem Satanás estar perturbando, porque ele vai estar aprisionado. Ele vai estar preso no abismo. Então, depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto para seduzir as nações que vão estar vivendo na terra. Aí vai acontecer a guerra de Gog e Magog. Guerra de Gog e Magog, a guerra do Armagedon, não é nesses dias, não é agora antes da volta de Yahusha. A guerra de Gog e Magog, entenda a palavra, entenda as escrituras, só ocorrerá, só acontecerá depois dos 1000 anos. É isso que diz a escritura. Essa é a verdade, essa é a palavra verdadeira, porque Yahweh, ele tem prazer em salvar. Yahweh quer libertar o seu povo. Todos aqueles que vier a Yahweh e a Yahusha sejam bem recebidos. Busquem a Yahweh, reconheçam o nome dele que foi profanado, que foi escondido da humanidade, que foi escondido do gentil. Os Ialdins esconderam o nome de Yahweh e o nome de Yahusha para os gentios não descobrirem por ciúmes. Eles têm ciúmes do nome de Yahweh e de Yahusha, ciúmes besta, porque a salvação é para todos. A salvação não é só para os Ialdins, não é para só os judeus. A salvação é para todos, judeus, gregos, de todas as nações, é para todos. O Salvador Yahusha, ele veio salvar a todos aqueles que abrem o coração para Yahweh e para Yahusha, aqueles que buscam a palavra, encontram a salvação. Essa é a verdade, essa é a vontade do Todo-Poderoso. Todas as nações reconheçam, todas as nações precisam clamar Yahweh e Yahusha, porque todo o joelho se dobrará diante de Yahweh e Yahusha, e toda língua confessará que Yahweh e Yahusha é os verdadeiros, é os originais, é o Salvador, é o que liberta, é o que transforma, é o que cura, é o que dá vida e vida em abundância. É Yahweh e Yahusha. Não é Jesus, porque Jesus significa isto é um porco. Não é Senhor, porque Senhor é Baal, é demônio, é Beuzebu, é príncipe das moscas. Deus é um ídolo de 15 metros, Zeus, que é o Deus supremo da Grécia. Deus é Zeus, um ídolo, uma idolatria que é aí adornada de ouro, adorada pelos gregos da Idade Antiga, ali nos tempos em que os discípulos apóstolos anunciavam, eles anunciavam Yahweh e Yahusha, eles não anunciavam Jesus porque eles nem conheciam, não existia. Jesus só veio conhecer depois de 1500 anos, né? 1515 foi que veio existir o nome Jesus, porque eles criaram a letra J, aí eles criaram o nome Jesus, criaram esses nomes, porque quando começou ali na Palestina, os ialdinhos, os judeus, os fariseus, a seita dos alexandrinos, a seita dos epicureus, a seita dos fariseus, eles que foram os causadores de esconder o nome de Yahweh e Yahusha, mexeram no hebraico original, profanaram, colocaram fermento no hebraico, tiraram o hebraico original e começaram a criar hebraico falso, começaram a botar sinais maçoréticos no hebraico, e o hebraico original não tem sinais maçoréticos. O hebraico original são letras verdadeiras, originais, sem sinais
massorético, precisamos resgatar o hebraico, precisamos resgatar a língua verdadeira dos Yaldins, do povo de Ixaral, de Israel, precisamos restaurar, precisamos buscar conhecimento, leia a escritura hebraica, compre uma escritura hebraica com os nomes verdadeiros, que contém o nome de Yao, que contém um tetragrama sagrado, que contém Yud-Rei, Vav-Rei, Yao, e Yud-Rei, Vav, Shin-Ai, Yalcha. Essa é a verdade. Todos os povos do mundo, todas as nações famosas, pessoas simples, humildes, pessoas de condição financeira, pessoas que não têm condição financeira, pessoas preto, branco, de várias raças, precisam reconhecer o nome de Yalcha, precisam saber que Yalcha é o que salva toda a humanidade, é Yao o Todo-Poderoso, é Yalcha o Salvador. Vocês precisam reconhecer. Enquanto não reconhecer, Yalcha não vem buscar ninguém, né? Não vai ter arrebatamento, porque tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Por isso, ainda o Salvador não veio, porque os nomes estão sendo pregados, os nomes vão ser pregados, vão ser anunciados. E depois dessa geração, as duas testemunhas ainda vai vir pregar, anunciar Yalcha, porque foi escondido, o povo não sabe. Estão tudo cego, estão tudo embriagado com o vinho da Babilônia, da prostituta. Estão tudo embriagado com os ensinamentos errados, com os ensinamentos de Babilônia que eles aprenderam, com as idolatrias, com os erros, com os homicídios, com o derramamento de sangue, com a profanação. Estão tudo embriagado. A Babilônia, a prostituta em cima da besta, deu a todas as nações a beber do seu vinho, da sua imundície, das suas idolatrias, de tudo aquilo que é ruim, e os povos não conseguem abrir os olhos. Estão adorando o Senhor que é Baal, Deus que é Zeus, Jesus que é porco, e estão adorando essas entidades malignas. Aí agora está surgindo esses falsos messias, aí tanto aí na Palestina, esses falsos messias na África, falsos messias aqui nas Américas, falsos messias para tudo quanto é lado, porque não existe anti-Jesus, não existe anticristo, não existe, porque Jesus é uma profanação, é uma mentira, é uma blasfêmia contra o Criador, contra o seu Filho. Foi uma blasfêmia que eles criaram para profanar, para blasfemar do nome de Yalcha. O Todo-Poderoso Yao está falando. Yalcha é o nosso Salvador. Yao é o Todo-Poderoso, é o nosso Criador dos céus e da terra. O nome dele é Yao, e ele quer que todos reconheçam. Todos aqueles que clamar Yalcha se salvará. Todos aqueles que clamarem se salvarão, porque eles precisam ser anunciados, eles precisam ser respeitados, honrados, novamente porque foi escondido da humanidade, foi escondido, e os povos estão cegos, não abrem os olhos, estão com venda nos olhos, porque não querem clamar o nome de Yalcha, que é os verdadeiros, e pregar e anunciar. E que Yao possa te restaurar, abrir teu entendimento, a tua mente, e que tu possa buscar aí a palavra, o hebraico original, os nomes originais, porque as nações que seguem a Yao e a Yalcha são os hebreus, tem que ser hebreu, descendência de Abraão, dos profetas, a descendência aí dos discípulos. Precisamos pregar o nome de Yao e o nome de Yalcha, e que Yalcha tenha compaixão dessa humanidade. E precisamos fazer com que estas guerras se destroem, sejam acabadas, eliminadas, cessam essas guerras malditas que estão matando as crianças, os velhos, as pessoas, destruindo, tirando a paz, acabando com o mundo, com a humanidade. Precisam acabar com essas guerras malditas. Guerra não vem do Criador, é obra de Satanás. Satanás é o dono dessas guerras, é o dono dessas coisas ruins. Ele que é o inventor, ele que é o causador. Vamos pedir ao Criador que possa aí acabar, eliminar essas guerras, a Satanás, que é o causador de tudo isso, e que Yalcha tenha compaixão de nossas vidas e nos dê paz, amor e esperança uns para com os outros, em nome de Yahshua Mashiach, e que assim seja, para a honra e a glória de Yao, o meu Pai eterno todo-poderoso, e que assim seja, para a glória de Yao.